A todos com a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta grande oportunidade que o nosso Deus assim nos concede de estarmos aqui juntos para meditarmos em mais um texto da palavra de Deus. Peço desde já aos caros irmãos, caros ouvintes da palavra de Deus, que se inscrevam no canal, curta o like, dê o seu like, para que possamos cada vez mais estar fortalecendo o canal. Amém? Meus amados irmãos, gostaria de meditar um pouco da palavra de Deus, nesta noite. É um texto bastante maravilhoso que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, e os versículos do 31 ao 34, que fala sobre as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Assim diz a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes diz: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Então, essa é uma palavra maravilhosa que trata aqui a respeito de fé, a fé que cresce, né? Então podemos dar um tema, um título a essa mensagem, a essa breve reflexão, que fala sobre o crente cada vez mais aumentando a sua fé na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando ele falou essa parábola, ele estava se referindo a não só ao grão de mostarda, né? Ou seja, como a menor das sementes, mas ele estava falando da fé, ou seja, aquela fé que está bem pequenininha, aquela fé onde alguém acredita que não pode realizar algo, grandioso ou algo extraordinário da parte de Deus. Mas ele disse o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Ou seja, ele fala que o reino dos céus é justamente uma continuação diária de todo dia, ou seja, é um alimento diário todo dia. Por quê? Porque quando nós praticamos a fé e ela vai aumentando, aumentando, aumentando em nós, nós ficamos fortificados, nós ficamos alimentados com a palavra de Deus. E como é que isso acontece? Acontece quando nós meditamos no seu Santo Evangelho. Meditamos, cumprimos as Escrituras. Então, tudo isso serve para que nós, possamos aumentar a nossa fé. Por quê? Porque ela era a menor das hortaliças, ou seja, era a menor das sementes. E realmente, quando ela cresce, ela se torna uma planta, e faz até uma árvore, onde os pássaros se aninham, ou seja, se abrigam. Então, é aquela coisa, quem procura Deus, quem procura estudar a palavra de Deus, quem procura praticar a palavra de Deus, cada vez mais ele vai crescendo, vai dando fruto, e aquele fruto ele vai beneficiando também outras pessoas, para que outras pessoas aumentem sua fé ou gerem uma fé nas pessoas, né? Então, isso é devido à busca da palavra de Deus e à prática da palavra constante, né? Então, o reino de Deus ele é assim. O reino de Deus ele é um crescimento diário, ou seja, cada dia mais que buscamos a Deus, que crescemos nas experiências com Deus, o reino de Deus vai se tornando mais próximo para nós, né? E o reino dos céus ele é um lugar grandioso, um lugar glorioso, um lugar de uma promessa certa que o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos fez. E ele disse que é semelhante a um fermento, que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha. Por quê? Porque o fermento ele cresce, o fermento ele incha. Então é a mesma coisa, ou seja, o reino dos céus ele compara ao fermento, ao bom fermento, né?
que vai cada vez mais crescendo, até um dia nos tornarmos perfeitos para estarmos morando com Cristo. Porque quando nos tornamos aqui, irmãos, prontos, maduros, né? Ou seja, Deus, ele nos leva para si, ele nos leva para morar com ele na mansão celestial. Então, o reino de Deus é semelhante tanto ao grão de mostarda como ao fermento, ou seja, que aparentemente é uma coisa bem pequena, né? Mas quando ela se torna grande, ou seja, quando a fé ela aumenta através da palavra de Deus, ela se torna uma coisa grandiosa e gloriosa, que gera bons frutos, né? Frutos de arrependimento, frutos de salvação. Então, se apegue à palavra de Deus, né? Busque aumentar a sua fé, receba renovo da parte de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai aumentar a sua fé quando você meditar na palavra de Deus, você crer na palavra de Deus e você a praticar. Amém? Então, não esqueça, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de buscar ao Senhor, para que a sua fé seja sempre aumentada e renovada. Amém? Que Deus te abençoe.